Tem mais alguma comparação que você acha do Putin, do que a gente está vivendo hoje com aquele início da Segunda Guerra ou não? Você não vê nenhuma outra similaridade? Não, porque eu acho que é um outro momento que o mundo está... Não, e as intenções dele parecem bem diferentes, né? Sim, ele não tem... nesse momento... Você não acha que ele quer realmente anexar de novo as outras... Não tem como mais. Não tem como? Não tem como mais. Ele não vai ganhar... Ele pode ganhar a batalha militar. Ele não vai ganhar a guerra. É mesmo? E ele sabe disso? Ele está começando, assim, os analistas que a gente tem estudado, nós cientistas políticos, eu, Guilherme Casarões, que eu te falei, o Roque, o professor Rene, todas essas pessoas estão lendo várias coisas de vários lugares, não sei o quê. E o que mostra existe aqui uma série de parâmetros que o Putin tinha colocado e que não foram cumpridos. Ele tinha um planejamento... Uma série de parâmetros. Ele achava que o mundo não ia reagir como reagiu. Ele achou que a Ucrânia ia cair mais rápido. Ele achou que ia morrer menos gente. Ele achou que ia ter mais verba... A resistência ia ser menor. Ele achou que ele podia ter acesso aos 650 bilhões de dólares nas reservas. Ele achou um monte de coisa que tudo foi por água abaixo. A resistência é muito forte. Muitos civis se voluntariando para lutar. A reação do Ocidente econômica foi, assim, completamente... 20 vezes pior do que ele achou que ia ser. Cortaram a Rússia do mundo praticamente. Não consegue mandar dinheiro, não consegue receber dinheiro, não consegue voar para fora, não consegue voar os aviões russos para fora. O negócio está assim, tá catastrófico. A bolsa de valores, os bancos derreteram. O maior banco da Rússia perdeu 95% do valor e as ações valem 1 centavo. Nossa. Mas você acha que ele não imaginava que poderia acontecer isso? Dessa forma. É um ato tão absurdo. Não, porque quando você faz isso com uma economia que já está integrada à sua economia, de uma certa forma, você dá dando um certo tiro no pé. Ah, entendi. Ele achou, os caras não vão fazer isso porque vão afetar a própria... E está afetando. Mas está afetando? Está afetando. Obviamente, se afeta o gás que vai para a Alemanha, a Alemanha depende do gás russo, se afeta os fertilizantes, se afeta o petróleo, se afeta o preço do petróleo. A Rússia é um dos principais produtores de petróleo, então se afeta o preço. Aí eles dependem de um preço... Dependem de mais produção na Arábia Saudita ou em outro país. A Arábia Saudita pode usar isso como um trunfo para conseguir uma outra coisa e o negócio vai sem limite. Eles trocaram e o mundo pediu 6. Não foi? Não joga o truco, mas é isso. Então pra ele não entendeu nada do que eu falei. Mas não é isso? Exatamente. Ele meteu um truco, os caras falaram Não, mas o cara fez um all-in e os Estados Unidos falou, então paga. Então paga. Deixa eu ver suas cartas. Aí o cara tá com Royal Street Isso Flash parece lá. Que é meio claro, né? Eu não tenho nenhum entendimento de guerra ou de estratégia, mas eu acho que ele esperava dominar a Ucrânia muito mais facilmente, né? Porque tá demorando. Ele achou que ia cair. Ele achou que ia cair muito rápido. Ele achou que talvez o mundo ia convencer a Ucrânia de desisto, ou talvez que o presidente ia fugir, e aí isso é uma coisa mais suave, mas não está sendo. E não só isso, você vê que hoje em dia com a internet, com as mídias sociais e com não sei o que, o apoio popular à Ucrânia tá tão grande, o apoio ao Zelensky tá tão grande. O cara virou um assim, ele virou o Nelson Mandela. Exato. Ele tá numa posição tão de líder do mundo livre, e que as pessoas estão agora sentimentalmente se identificando com a Ucrânia e falando, imagina se fosse aqui, né? Imagina se fosse aqui um país ditatorial tentando invadir E assim, agora não importa. E aí o que acontece? Não importa os motivos, não importa se ele tinha razão em relação à OTAN. Não, esquece. Não falando em relação à guerra. Mas o argumento dele da defesa, que foi o que ele falou no telefone para o primeiro-ministro, ele falou os interesses nacionais russos, de segurança nacional russa. Mas você fala assim, mas a Rússia precisa de manter os seus interesses de segurança nacional? Eles se sentem ameaçados, eles se sentem vulneráveis, eles se sentem desse jeito. A gente pode não entender isso, porque a gente não passa essa situação de vulnerabilidade, de ameaça de segurança nacional aqui no Brasil, porque a América Latina está isenta desse tipo de problema. Mas eles sim, eles sentem. E já teve invasões por aquela parte da Europa em solo russo, e é uma geografia muito reta, sem montanha, facilmente acessível, onde tropas terrestres invadiriam facilmente. E é muito próximo de Moscou, é muito próximo de São Petersburgo, é muito próximo onde está a maior parte da concentração da população russa, que é a oeste do país. Então eles se sentem muito vulneráveis. Eles têm razão em se sentir vulneráveis? Talvez não, mas eles se sentem. Então assim, é uma questão de visão
de dentro do país para fora que precisa ser entendida de uma forma técnica. Não estou entrando agora na parte ideológica dele achar que a Rússia tem que agora virar um superpoder e que os Estados Unidos têm que olhar para eles de igual para igual, etc, etc, etc. Então, assim, existe aqui um sentimento de humilhação, talvez. Talvez uma nostalgia da época. Eu escutei dentro desse podcast israelense que a mulher fala assim, quando começou a guerra contra o terrorismo, lá em 2003, 2004, a Rússia virou para os Estados Unidos e falou: queremos ajudar vocês na guerra contra o terrorismo, queremos ajudar vocês, podem contar com a nossa ajuda e tal, não sei o quê. A Condoleezza Rice, na época, virou e falou: bom, primeiro arruma aí a questão de direitos humanos, a democracia de vocês e tal, depois vocês vêm ajudar a gente na guerra contra o terrorismo. E não gostaram. Não gostaram dessa forma de conversa onde você é superior e a gente é inferior. Não porque a gente também é uma potência, a gente é o maior país do mundo, a gente é uma potência nuclear, vocês têm que tratar a gente de igual para igual. E aí os Estados Unidos mandou a Rússia fazer lição de casa. Entendeu? Então, assim, tá certo? Tá errado? Não estou fazendo julgamento de valor, estou falando, essa é a situação. A situação é essa, é isso que existe apresentado para nós hoje em dia, cidadãos do mundo. Nós temos aqui uma potência absoluta, que é os Estados Unidos, e uma potência regional, uma potência mundial, mas uma potência regional, lutando uma guerra onde ele acha que ele está fazendo algo que vai proteger a sua segurança nacional. Eu não acho. Eu acho que o cenário para a Rússia é completamente diferente hoje em dia. Eles não vão conseguir ficar dentro da Ucrânia, vai morrer um monte de soldado, vai ter emboscada, vai ter coquetel molotov, os soldados vão ficar com medo, vão começar a matar civil, começar a atirar Eu escutei hoje na rádio que eles estão atirando nos prédios. Porque eles não sabem... Eles passam. Porque eles não sabem se vai vir um coquetel molotov, não vai explodir, não vai explodir e tal. Eles estão atirando nos prédios. Então, a destruição é forte nos prédios. Estão com medo. Né? E assim, vai virar um cemitério de russos. E aí vai criar um sentimento anti-russo tão grande na Ucrânia que assim, eles não vão conseguir dominar um território desse tamanho, com essa quantidade de população de 40 milhões de pessoas, de forma hostil por muito tempo. Vai ser inviável para eles isso. Eles vão ter que sair da Ucrânia uma hora. E mais cedo ou mais tarde. Eles não têm tanta grana para sustentar essa guerra por muito tempo. Vai começar a trazer problemas econômicos para a Rússia. Aí vai ter pressão interna. Não só dos oligarcas, que já está tendo. Já está tendo. Os caras estão ganhando menos, né? Teve um cara que já falou que dá $1 milhão para prender o Putin, vivo ou morto. Eu vi isso. Eu achei que era verdade. O Abramovich vendeu o Chelsea. Falou que vai doar o dinheiro para caridade na Ucrânia. Já teve 40... Até anteontem, os oligarcas russos perderam um valor de $50 bilhões em valor. Cara. É bastante dinheiro. Se juntar todos. E aí você começa a ter a população interna, né? A população interna... Porque fecharam o Facebook, o Twitter. Daqui a pouco vão fechar outra coisa. Daqui a pouco vão fechar o WhatsApp. Daqui a pouco vão fechar a internet. Complicado você fechar tudo isso e ficar esperando que a população fique ok com você, não faça nada. Você não está na década de 70 na União Soviética, que não existia essa facilidade de você parâmetros. Se informar. Agora tem parâmetros. Os russos vão sair na rua, começar a gritar, vão começar a fazer baderna, eles estão perdendo, eles vão começar a perder a evolução da liberdade econômica e que eles ganharam nos últimos 30 e poucos anos. E pior, o que eles estão fazendo, o que vai acontecer? A Alemanha e outros países falam, a gente não pode mais depender do gás da Alemanha. Isso já está sendo feito. Então, eles estão fazendo uma coisa que é pior para eles, que os caras vão falar, não vamos mais depender deles, cara. Tem até uma... Eu acho que foi o Reni que publicou. O Reni publicou uma coisa interessante. Teve um acidente nuclear no Japão. Sim. Em 2014. Ele falou aqui. Aí ele falou aqui, mas eu vi ele falando em outro lugar. A Alemanha vai e fecha todas as com medo de vazamento de acidentes. E a população foi... E aí começa a trazer o gás. Agora, realmente, teria que encontrar uma tecnologia para tentar fazer com que a energia nuclear, que é a mais saudável que existe, para parar de depender da energia de gás da Rússia. Aí é uma questão. Mas, volto e repito, isso pode ter uma consequência. Quanto mais integração econômica, menos chances de guerra. Exato. Se você isolar e apertar os russos a tal modo, pode ser que os russos virem um leão muito bravo que você fique incontrolável. Então, por exemplo, a Coreia do Norte.
estão totalmente desconectados, mas são uma potência nuclear e estão lá causando seus problemas de vez em quando. Imagine Cuba com armas nucleares. Nossa! Imagine o Irã com armas nucleares. É que tá o problema com o Irã. É a mesma coisa. Então, assim, você tem que deixar... Você tem que... Quando você está fazendo estratégia de combater o teu inimigo... É muito complicado você isso, combate o seu inimigo, mas se você sabe que esse inimigo não pode ser destruído, você combate ele, mas você não deixa ele sem opções. E, obviamente, você não humilha ele.